Imagina aqui comigo duas cenas. A primeira delas, você é um delegado de plantão e chega uma ocorrência, uma pessoa trazendo um comentário carregado de ódio racial em uma rede social. A vítima furiosa com os prints na mão. Você instaura um inquérito na Polícia Civil ou deve encaminhar essa pessoa para a Polícia Federal? Cuidado que essa resposta pode gerar uma falha na atribuição. Essa cena é corriqueira em delegacia, pessoal. O que você faria? Agora, a segunda cena. Imagina que a sua equipe de inteligência identifica um indivíduo compartilhando material pornográfico envolvendo crianças em um fórum ou uma rede social. E aí a pergunta que vai cair na sua prova é: essa investigação é atribuição da Polícia Civil ou o inquérito tem que ser presidido pela Polícia Federal? A gente vai dissecar hoje as teses 1 e 2 da edição 280 do STJ, que tratam da competência federal em crimes praticados no ambiente virtual. Fica aí até o final, porque o STJ trouxe um detalhe no informativo 832, que é uma excelente pegadinha de prova. Sejam todos bem-vindos ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e nós vamos começar analisando a primeira tese, a tese da questão do racismo no teclado, no ambiente virtual. Olha, a tese consolidada do STJ é o seguinte: se você postar o conteúdo discriminatório numa rede social de alcance internacional, a competência será da Justiça Federal e, portanto, a atribuição da Polícia Federal. Isso porque a transnacionalidade nesses casos é presumida. A divulgação de um conteúdo discriminatório ou preconceituoso por meio da internet em plataformas ou redes sociais de alcance internacional atrai a competência da Justiça Federal. Isso porque a transnacionalidade é presumida diante da potencialidade de acesso ao material fora do território nacional. Marquem aí no material de vocês esses termos-chaves: potencialidade de acesso ao material fora do território nacional e a transnacionalidade presumida. São esses termos que virão nas suas provas e são eles também que você deve usar em questões discursivas. Mas olha, cuidado! Não basta você simplesmente citar a tese. Você precisa dominar o artigo 109, inciso 5º da Constituição, que traz as hipóteses de competência da Justiça Federal. E o 109 caput vai dizer assim: aos juízes federal compete processar e julgar, e no inciso 5º, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, esse dispositivo exige 3 requisitos cumulativos. O crime tem que estar previsto no tratado internacional, como, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O Brasil deve ser signatário desse tratado internacional e ainda deve haver a internacionalidade. O resultado ocorreu ou poderia ter ocorrido no exterior. Nas redes sociais globais, essa potencialidade de acesso do conteúdo por alguém que está no Japão, na Argentina, no Nepal, não importa em que lugar do mundo, é o que acaba atraindo a competência da Justiça Federal e, portanto, a atribuição da Polícia Federal para a investigação. Então, apenas para a gente rever aqui, o crime previsto em tratado internacional, por exemplo, discriminação racial, o Brasil tem que ser signatário do acordo internacional, tem que haver internacionalidade, o resultado ocorreu ou poderia ocorrer no exterior. E aí, a lei de racismo, a 7.716 de 89, é aplicada ao caso. A gente vai olhar aqui agora o caso específico, real, que gerou esse entendimento por parte do STJ e que foi exposto no informativo 761, o caso do prefeito. Mas antes disso, se esse conteúdo está sendo legal para você, clica aí em seguir, em curtir o canal, envia para aquele seu amigo que está fazendo concurso público. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu trago aqui informativos jurisprudenciais, comentados do STF, do STJ, teses do STF ou do STJ, que são potencialmente matéria de questão de prova. Então, primeira coisa aqui para falar da questão
prefeito, né? A gente primeiro tem que lembrar que o STF equiparou as condutas de homotransfobia ao crime de racismo, exatamente nessa ADO número 26, que está aparecendo aí para você na tela. Isso acaba por atrair a atribuição da Polícia Federal para a investigação, porque ofensas desse tipo de cunho racial propagadas em redes sociais globais têm o potencial de cumprir os requisitos do artigo 109, inciso 5º da Constituição, como vimos agora mesmo. O caso aqui é o seguinte: um prefeito preconceituoso ficou revoltado com um professor da rede municipal que exibiu em sala de aula o clipe Etérea, do cantor Criolo, com a temática LGBTQIA+. E aí, o prefeito se sentiu no direito de gravar um vídeo chamando aquela situação, aspas, de viadagem em sala de aula, e postou isso no seu Facebook, no seu YouTube. A homofobia, como disse para vocês, é racismo, considerado como racismo, desde a decisão nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou as condutas de homotransfobia às condutas da lei de racismo, enquanto o Congresso não legislar especificamente sobre o tema da homotransfobia. A gente precisa lembrar aqui agora, rapidamente, vamos fazer uma digressão nesse ponto, para falarmos do que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Aqui, brevemente, apenas para recordar, é um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade destinado a combater ao que a doutrina nomeia de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Então, ela ocorre quando o poder público se abstém, deixa de editar uma norma ou uma medida necessária para tornar efetivo um preceito da Constituição. A ADO, portanto, é esse mecanismo processual utilizado para enfrentar uma omissão normativa do legislador ou do administrador. A principal função é dar efetividade a essas normas constitucionais de eficácia limitada. Estão lembrados da classificação do professor José Afonso da Silva? São aquelas, as de eficácia limitada, que dependem de uma regulamentação infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos. Como essa regulamentação não vem, o direito previsto na Constituição permanece adormecido, inalcançável pelo cidadão. E aí a omissão do poder público pode ser total, simplesmente não há uma lei regulamentadora, ou parcial, quando a norma regulamentadora faz a regulamentação de forma insuficiente ou excludente. Então, embora o nosso legislador tenha, em regra, discricionariedade, a Constituição estabelece os chamados mandados de criminalização. Nesses casos dos mandados de criminalização, o legislador não tem a faculdade de legislar. Ele tem obrigação de tratar o tema, protegendo os bens jurídicos fundamentais estabelecidos pelo legislador constituinte, como, por exemplo, o combate ao racismo ou ao terrorismo. E esse tratamento deve ser feito de forma integral e adequada. Bom, ainda aqui no tema da ADO, em caso de procedência da ação, dessa ação de controle de constitucionalidade por omissão, os efeitos podem ser diferentes. Se for o legislativo que está em mora, em nome aí do princípio da separação de funções, que alguns chamam indevidamente de separação de poderes, e aí eu não vou falar sobre isso aqui agora, quem quiser deixa nos comentários aí que depois eu escrevo, por que não falarmos em separação de poderes, mas sim falarmos em separação de funções, é uma coisa lá da teoria geral do Estado, enfim. Bom, se quem está em mora é o legislativo, normalmente, tradicionalmente, o STF não fixava prazos, mas a jurisprudência evoluiu para estabelecer determinados parâmetros temporais para que o legislativo execute aquela decisão. E se for o órgão administrativo que está em mora, o tribunal determina que essa omissão seja suprida em 30 dias. O caso mais emblemático que temos e que tem referência aqui com o nosso caso do prefeito foi a mora inconstitucional do Congresso em legislar sobre a proteção
penal para para integrantes dos grupos LGBTQIA+, apesar dos mandados de criminalização expostos lá nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição. O STF, então, decidiu que, enquanto o Congresso Nacional não editar uma lei específica, as condutas de homofobia e de transfobia devem ser enquadradas nos tipos penais lá da Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes de racismo, certo? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre a EDO. Vamos voltar aqui ao caso do prefeito. Nesse caso do prefeito, o Tribunal Regional Federal, foi para a Justiça Federal lá, o Tribunal Regional Federal achava que, como o alvo da ofensa do prefeito era o professor da rede municipal, aquele que exibiu lá o clipe Etérea do cantor criolo, como o alvo seria o professor, a competência seria da Justiça Estadual, portanto, ação da Polícia Civil. Mas o STJ entendeu que não, que como o Facebook e o YouTube, as duas redes utilizadas pelo prefeito para veicular o conteúdo que ele postou, e como essas plataformas possuem escala mundial, qualquer pessoa do planeta poderia acessar aquela ofensa. Então, o meio de divulgação é tão eficaz que a transnacionalidade não precisa ser provada com um acesso real no exterior. A potencialidade de acesso basta para a fixação da competência da Justiça Federal, certo? Agora, dê uma olhada nisso aqui, olha. Cuidado com isso, tá? O STJ, no informativo 832, a decisão no agravo regimental no habeas corpus, refinou esse entendimento para entender que, se a rede for fechada, a competência continua sendo da Polícia Civil. Sem a prova de que o perfil é público, aberto, não há como presumir que esse conteúdo poderia cruzar fronteiras. Então, se o perfil for restrito, o crime é de atribuição da Polícia Civil. Se o cara, por exemplo, posta isso para os close friends dele do Instagram, tá num perfil restrito, fechado, só deles, né? Num grupo do WhatsApp fechado, aí nesses casos a atribuição é da Polícia Civil, competência da Justiça Estadual, beleza? Então é isso que tem a potencial para cair na sua prova. Primeiro, se for um perfil aberto, competência da Justiça Federal, atribuição da Polícia Federal em decorrência da potencial transnacionalidade do acesso a esse conteúdo criminoso. Se for um perfil fechado, atribuição da Polícia Civil, competência da Justiça Estadual, é isso que decidiu o STJ. O ônus de provar que o perfil é aberto ou fechado é de quem alegar que a competência é da Justiça Federal. Então, se a Polícia Civil, por exemplo, disser, isso aqui é atribuição da Polícia Federal, ela tem que comprovar no encaminhamento que faz a Polícia Federal que se trata de um perfil aberto, beleza? Agora, para fechar a aula, é você gabaritar. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, fechar pelo menos esse primeiro tópico. Conteúdo discriminatório em redes sociais globais, Facebook, Instagram, o X, o YouTube, atribuição da Polícia Federal. Se a postagem for em perfil privado, fechado, mensagens diretas, os directs, a transnacionalidade não será presumida, deve ser comprovada. E aí você vai citar esses informativos que estão aí na tela para vocês, o 761 e o 832, para demonstrar para o seu examinador que você está atualizado com essa ideia da presunção de transnacionalidade e os seus limites, tudo bem? Fechamos a primeira tese, vamos para a segunda, que é extremamente importante e bastante sensível também, que trata desse tema bizarro, que é o tema da pornografia na web. Olha, aqui as regras de competência possuem uma lógica sutilmente diferente e fundamentadas em dispositivos específicos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é esse o tipo de profundidade que você tem que você tem que ter para responder adequadamente suas questões nas provas para delegado. O enunciado da tese 2 afirma que a Justiça Federal é competente para julgar crimes de divulgação de material pornográfico que envolva criança ou adolescente quando o conteúdo for acessível transnacionalmente ou praticado pela internet. Você vai anotar aí os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 241A e 241B, que estão aí na tela para você. No tema repetitivo 766,
O STJ fixou a tese de que a Justiça Federal deve processar e julgar os crimes de armazenamento de pornografia infantil na rede mundial de computadores, 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando houver prova da transnacionalidade ou da internacionalidade da conduta. Caso não haja prova da transnacionalidade ou da internacionalidade da conduta de quem armazena pornografia infantil na rede mundial de computadores, você não tem competência da Justiça Federal. E é aqui que está a grande pegadinha do examinador. Então, o fundamento constitucional aqui é o mesmo, artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, pelos mesmos motivos e fundamentos que eu falei com vocês recentemente, portanto, não vou aqui repetir agora para vocês. Bom, no informativo 761, o STF seguiu a mesma lógica do racismo que nós vimos, portanto, no julgado anterior, na tese número 1, certo? Se o crime de disponibilizar ou adquirir o material pornográfico infantil for praticado via internet e está acessível transnacionalmente, a competência é da Justiça Federal. Então preste atenção aqui, que é importante, basta a potencialidade de acesso além das fronteiras. Se o site for aberto, a plataforma for aberta e de escala mundial, o interesse da União está presente porque o Brasil assumiu o compromisso de reprimir esses delitos. Aí atrai o interesse da Justiça Federal e, por consequência, de arrasto, leva a Polícia Federal para junto dela, e a Polícia Federal é que faz a investigação. Então vamos lá, se o indivíduo postar ou disponibilizar 241A, atribuição da Justiça Federal, Polícia Federal investiga. Se o indivíduo possui o material pornográfico, artigo 241B, a Justiça Estadual será a competente para julgar e a Polícia Civil com atribuição para a investigação. Então, resumindo para vocês, pornografia infantil divulgada na internet e atribuição da Polícia Federal pela transnacionalidade presumida da rede. Artigo 109, inciso 5º da Constituição e tema 393 do STF, beleza? Na próxima aula, nós vamos falar sobre crimes contra a honra de particulares na internet, mesmo em redes internacionais, a regra de competência muda completamente. Não perde não, o vídeo vai ao ar amanhã, 19 horas. Manda aí esse perfil para quem está estudando, deixa aqui seu comentário e assiste aí os nossos cursos completos, gratuitos aqui no YouTube. A gente tem aula lá sobre a lei dos crimes hediondos, é atualizado e aguarda aí porque em breve teremos também o curso completo do Marco do Combate ao Crime Organizado para vocês. Um forte abraço, bons estudos, fiquem todos com Deus e até a próxima.